Olá, amados. Vamos retomando o capítulo 9 de Romanos. Vamos continuar estudando a questão da incredulidade dos judeus, que Paulo está tratando desse tema, né? Mas as perguntas que foram colocadas, as questões levantadas, puxa, será então que Deus rejeitou o povo de Israel, já que, né, o povo de Israel aprontou todas essas aí, inclusive a ponto de matar o Filho de Deus, né? Então nós estamos aí justamente falando sobre isso e também já entramos um pouco na questão da eleição, né? Ou seja, de que o crente sincero ele foi eleito antes mesmo, né, que ele tivesse consciência disso, né? Essa é outra questão maluca, doida, que nós estamos aí tentando entender, nós não vamos entender. Então perca o seu tempo se você acha que um dia você vai compreender isso com clareza. Talvez na eternidade, quando a gente falar direto com Jesus, a gente vai ter assim a oportunidade de perguntar para ele, escuta, que negócio é esse, né? Mas aqui, na nossa limitada compreensão dos fatos, nós não conseguimos aceitar isso. Mas tem muita coisa que nós também não conseguimos aceitar. Por exemplo, nós estamos crendo num Deus que a gente não vê. Nós sabemos que ele existe por causa das manifestações dele, e alguns de vocês podem testemunhar do grande impacto que Deus fez na sua vida. Eu sou um desses, cujo impacto o Senhor foi muito forte e algo assim muito maluco aconteceu comigo. Ou seja, Deus, ele é real. Ele deixou escritos, nós temos provas da arqueologia. Então, mas como é que nós vamos explicar isso? Tanto é que existem hoje tantas pessoas que não creem em Deus. Talvez a maioria, uma boa parte do mundo não creia que ele existe. Mas, enfim, nós estamos aqui falando de coisas assim totalmente doidas, malucas, que tem a ver com o sobrenatural, com aquilo que tem uma relação direta com fé. Nós aceitamos por fé. Não por uma fé boba, simples, tola e idiota. Não, isso não. Muitos psicólogos e escritores e autores querem nos colocar essa alcunha de que nós somos crianças, né, que acreditamos em histórias de carochinha. Não. Nós não acreditamos em história de carochinha. Nós acreditamos num Deus que é vivo, real, que opera, que se manifesta, que tem algo muito forte para nos falar. Bom, vamos lá, gente. Capítulo 9. Vamos antes falar com Deus. Pai querido, abençoa esse momento, abençoa a vida de cada um que está junto comigo, Senhor, buscando a Tua face, buscando o Teu toque, a Tua vida, a vida que existe em Ti. Senhor, no nome de Jesus, clamo e peço para que o nome de Jesus seja exaltado, honrado e glorificado. E para que, diante do Senhor, nós possamos realmente nos prostrar, adorar e viver de uma maneira que realmente nos traga essa alegria, porque na verdade Tu és a alegria. É um dos frutos do Teu Espírito, alegria no nosso coração. Obrigado por isso, Pai. Abençoa esse momento, faça-nos entender e compreender a Tua palavra, Pai. Envia o Teu Espírito Santo para que possamos, ó Deus, navegar nas águas do Espírito aqui, usando esse livro de Romanos. Clame e peça em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, vamos seguir adiante. Nós vimos a primeira pergunta, né, melhor dizendo, o primeiro questionamento, né, que Paulo coloca aí. Agora vamos ao segundo questionamento. Qual é o segundo questionamento? Que vai dos versículos 14 até o 18. A gente poderia dizer assim, então alguns poderiam contra-argumentar com Paulo, dizendo assim, Deus ele não é injusto em fazer essa escolha, então Deus não está sendo injusto, já que ele está escolhendo esse e não aquele? Lembra da história de Esaú e Jacó? Deus diz que antes que eles nascessem, antes que os dois estivessem vivos, assim, do ponto de vista de vida fora do útero, Deus já tinha escolhido Jacó, já tinha rejeitado, aborrecido Esaú. Paulo, ele responde essas acusações de que essa escolha soberana de Deus não torna ele injusto, tá certo? Porque alguns argumentam assim, não, mas ali está escrito que ele aborreceu, ele rejeitou. Isso é injusto? Não, isso não torna Deus injusto. Vamos lá, capítulo 9, verso de número 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Paulo vai dizer assim, ó, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, ele escolhe.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E aí no versículo 17, ele vai dizer assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então vamos lá, vamos tentar entender. Essa ideia que os judeus estavam colocando, esse questionamento, para Paulo é um absurdo, um negócio louco isso aí. Deus, ele faz o que quer, ele é livre, Deus, ele é justo, ele é soberano. Como é que nós, seres humanos ínfimos, vamos questionar as escolhas que Deus está fazendo? Não tem como, gente, não tem como. Ele já havia dito para Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, né, verso 19. Ou seja, Deus, ele escolhe soberanamente e nós não temos nada para contra-argumentar com ele. Essas qualidades, na verdade, se veem na sua atitude para com Moisés, para com o faraó, na história lá. E a declaração de Moisés, que foi feita, que Deus faz para Moisés, é interessante. Eu terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver, tem compaixão. Êxodo capítulo 33, verso 19. Esse versículo vem de lá, Paulo usa ele de lá. Então, logo a salvação, em última análise, ela é de Deus, não é do homem, é de Deus, e ele usa a sua misericórdia como ele quer. Então ninguém pode reclamar dessa misericórdia de Deus, e ninguém pode reclamar dizendo, eu mereço, eu sou digno. Não, Deus também derrama a sua ira quando for necessário, quando ele acha que precisa ser derramada. Então nós não temos aí, nós não somos pessoas aptas para discutir sobre essa questão com o Senhor. Com isso eu não quero dar uma evasiva, não. Mas simplesmente eu quero dizer o seguinte, isso é uma coisa que não tem como explicar. O exemplo de Faraó, por exemplo, de endurecer a mente cauterizada dele, na verdade, Deus, ele, quando diz, eu endurecerei o coração, né, do Faraó, é porque ele sabia que ele, por sua própria escolha, iria endurecer-se. Então, o Faraó, ele é culpado pelas escolhas que ele fez. E não é Deus o culpado porque Deus endureceu o coração dele. Deus sabia muito bem que ele iria rejeitar, não permitir, que ele iria ser intratável. Tanto foi que as pragas vieram e a última praga matou o próprio primogênito dele e de milhares e milhares de pessoas lá no Egito. Então, a conclusão que nós podemos chegar é a seguinte, Deus faz o que Ele quer, versículo 18, que nós acabamos de ler. Ele usa de misericórdia, né, na questão da eleição e na questão da salvação, porque a eleição e a salvação caminham juntas, né? E Ele pode não usar da sua misericórdia, né? Pode deixar o endurecimento e a perdição. Nós temos que lembrar o seguinte, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado. Então, se a gente analisar em última instância, nós veremos que todos nós merecíamos era a morte, nenhum de nós merecia a vida. E se ele escolhe alguns, se ele elege alguns, ele sabe perfeitamente que esses alguns iriam buscar a presença dele. E os que ele não escolhe, ele sabia muito bem que eles não iriam buscar a presença do Senhor. Deus, ele é livre e soberano nesse endurecimento do coração do faraó, por exemplo. Mas não foi arbitrário, ou seja, tipo assim, Deus é culpado porque ele endureceu, né? O caráter moral do faraó, do próprio faraó, dele mesmo, ele por si só, foi endurecido. Portanto, num sentido assim bem real, faraó, ele se endureceu como resultado da sua própria atividade. E cada um de nós, se rejeita os caminhos do Senhor, será responsabilidade pela sua escolha, pela sua opção. Então não existe esse negócio de Deus é culpado porque eu não fui eleito. Não existe isso. Não existe essa possibilidade de eu argumentar com Deus. E aí nos versos 19 a 23, ele vai antecipar um novo questionamento. Qual é esse questionamento? Deus pode se queixar da incredulidade de Israel? Será que Deus então pode se queixar dessa incredulidade de Israel? Vamos ler o que está escrito aqui. Vamos lá, gente. Capítulo 9, versículo 19. Vamos ler até o 23, né? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que você me fez desse jeito? Por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Aí já está no versículo 24. Vamos ficar até o 23 aqui, porque tem algumas coisas que nós precisamos analisar aqui. Primeiro, Paulo esteve se dirigindo para os judeus que pensavam que, tendo a circuncisão, sendo membros do povo eleito de Deus, o Senhor teria a obrigação de garantir prosperidade terrena e bem-aventurança no futuro, na eternidade. Ou seja, o Deus tinha que dar um jeito. O apóstolo vai destacar aqui, então, a soberania de Deus, a liberdade do Senhor, como corretivos para esse pensamento errado, para esse ponto de vista errado do judeu. O Senhor, ele só tem obrigação para com o seu próprio ser justo. Deus tem obrigação consigo mesmo, não para reivindicações, para imposições, daqueles que entendem mal o seu próprio ser e o seu agir, o seu atuar aqui entre nós. Questionar Deus, Paulo vai dizer lá no versículo 20, é uma arrogância, isso é loucura. Como Criador, Ele faz o que quer com a sua criação, tá certo? E aí ele vai usar a analogia do oleiro, ou seja, o oleiro ele pega o barro e usa para diferentes opções, para diferentes propósitos, e o oleiro faz isso da maneira como ele quer. Jeremias capítulo 18, versos 4 a 6, vai falar dessa história do oleiro, Então, Deus, ele tomou essa humanidade perdida, caída em pecado, e deu destinos diferentes. Qual é o ponto de Paulo, então? Dessa massa humana pecadora, Deus, ele fez o seguinte, ele elegeu misericordiamente alguns para, nessas vidas, para nessas pessoas, mostrar o seu amor. E para as outras, as destinou com justiça, porque mereciam a morte, aliás, todos merecíamos, Ele destinou elas com justiça para a perdição, para mostrar a sua ira. Não fica anulada, meus amados, volto a frisar e quero deixar isso com um ponto de exclamação muito grande. Não fica anulada a responsabilidade humana na escolha que ela faz, nas opções pelas quais ela vai atrás. Isso é um paradoxo. Não temos como entender os paradoxos, porque parecem que são antíteses, eles são algo assim que parece que não tem como se misturar. Se o oleiro pode fazer o que quer com os seus vasos, certamente Deus também pode fazer o que quer com os seus filhos, com a sua criação. Embora Paulo ainda esteja aqui destacando essa soberania e essa liberdade de Deus, ele evita com muito cuidado descrever o Senhor como tendo esse mesmo tipo de relacionamento, por exemplo, o mesmo tipo de relacionamento com os vasos de ira, com os vasos de misericórdia. Não há o mesmo relacionamento. E o que opera no homem, para colocar ele nessa posição de ser preparado, versículo 23, para a destruição eterna? A resposta é bem complexa. Os estudiosos, os teólogos têm debatido sobre essa questão, mas com toda certeza, você pode ter certeza disso. Essa escolha, ou melhor, essa posição de preparado para a destruição, como diz o versículo 23, ela inclui atos pecaminosos, natureza rebelde, rebelião, tudo aquilo que você puder imaginar que seja contrário à palavra de Deus. Envolve o meio ambiente na qual essa pessoa vive, que toma esse pecado como sendo atraente, e também vai olhar para os julgamentos de Deus, os juízos de Deus, e vai dizer assim, mas que besteira, que asneira, que coisa tola, que coisa ignorante. Nós vimos isso em Romanos capítulo 1. E esses fatores certamente influenciam certos vasos a se tornarem vasos de ira.
Isto é, objetos na posição de serem preparados para a destruição. Então, e o que seriam, então, afinal de contas, agora esses vasos de misericórdia? Vamos dar uma olhadinha nos versos 24 a 29 para fechar essa questão aqui, 24 a 29. Os quais somos nós, os vasos de misericórdia, né? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada aquela que não era minha amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali também serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a estrela do mar, e o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. E aí no versículo 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Não sei se vamos conseguir terminar tudo aqui, mas vamos lá, vamos ver o que nós conseguimos avançar aqui. Quem são, afinal de contas, esses vasos de misericórdia que Paulo está falando aqui? Tá certo? Aqueles que Deus escolheu, elegeu, melhor dizendo, né? Entre os judeus e os gentios, ou seja, nós, a igreja de Cristo, aquele que é a igreja de Jesus Cristo. A prova bíblica está lá em Oséias e também em Isaías, que Paulo vai citar, né? Que mostram que Deus, já no Antigo Testamento, já estava falando de um remanescente fiel, eleito por causa da misericórdia dele. Nos versos 25 e 26, que nós acabamos de ler, Paulo vai citar Oséias. Oséias capítulo 2, o verso 23, capítulo 1, verso 10. Lembrando que, originalmente, segundo os teólogos, né, algumas controvérsias podem existir em relação a isso, mas essa palavra, originalmente, ela foi pronunciada para as 10 tribos, porque elas se afastaram do Senhor. E elas eram consideradas apóstatas, né? E elas se tornaram como os gentios. Deus prometeu àquelas 10 tribos que um dia elas seriam chamadas de filhos do Deus vivo. Exatamente no mesmo lugar em que elas foram declaradas que não eram meu povo. Ou seja, o apóstolo colocou essa citação da Septuaginta e ela aplica essa situação que ele tirou dali, ela aplica aos gentios, a nós que não somos judeus, tá certo? E aí no versículos 27 e 28, o escritor ele volta para o testemunho de Isaías sobre Israel. E ele vai citar Isaías capítulo 10, verso 22 e 23. Romanos capítulo 9, verso 28, tem uma interpretação bastante complicada, né? Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então os teólogos têm se debatido muito sobre essa questão. Tem duas interpretações assim que são as mais prováveis. Por exemplo, o Senhor ele vai agir cumprindo a sua palavra pela abreviação ou pela exclusão. Ou seja, a abreviação aqui poderia ser traduzida como um cumprimento dessas promessas num grau limitado ou ainda pela abreviação da nação. Ou seja, ficaria apenas um remanescente. Ou uma segunda interpretação. Alguns outros teólogos dizem, o Senhor agirá concluindo e abreviando o tempo. Isso significa que Deus não vai prolongar indefinidamente o período da sua longanimidade. Ou seja, seu juízo virá logo. E no contexto aqui que Paulo coloca essa questão, parece que essa segunda interpretação ela está um pouquinho mais adequada, né? E aí ele vai finalizar com o Isaías capítulo 1, verso 9, quando ele diz assim, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, Deus ele ama o seu povo, ele amava e ama muito o seu povo. Ele não permitiu que ele fosse dizimado. Esse amor do Senhor, a gente percebe ele de diversas maneiras, de diversos agir, vamos dizer, diversas maneiras de Deus agir entre o seu próprio povo. E a maneira como Deus age, ela está baseada, né, naquilo que também esse povo faz para buscá-lo. Ou seja, Deus ele sabe muito bem quem vai buscá-lo. Deus sabe muito bem se você e eu vamos buscar por Ele, se nós vamos clamar por Ele, vamos nos prostrar diante dele. E que sejamos esses
Que sejamos aqueles que se jogam aos pés de Cristo e dizem, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, vem, me ajuda. Né? Então, eu desafio você a fazer exatamente isso agora. Né? E Deus, Ele quer derramar essa alegria no coração de vidas, tá certo? Então, não se detenha, não se aquiete, mas corra aos braços daquele que tem todo o poder de mudar, transformar e fazer algo muito especial. Quero ainda orar contigo. Pai querido, obrigado. Obrigado porque Tu não rejeitas o Teu povo. Muitas vezes a gente faz besteira, né? Anda por caminhos errados, se desvia da palavra. Mas mesmo assim, se Tu nos chamaste para sermos Teus, se nós somos da Tua eleição, se nós somos eleitos para Ti, uma hora dessas, a consciência bate e nós nos voltamos de novo para Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque podemos ter essa certeza de que Tu nos amas e que Tu derramaste precioso sangue lá na cruz através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós nos colocamos, nos prostramos, nos derramamos aos Teus pés e desde agora, nesse momento, nós declaramos que Tu és soberano, que Tu tens todo o direito de fazer da maneira como Te apraz, como Te agrada. Muda, Senhor, o nosso interior, faça-o cada vez mais parecido contigo, Jesus. Oramos em nome dele, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fiquem nessa gostosa, poderosa e maravilhosa paz de Jesus.